Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas eu estava vendo aqui esses judeus e uma coisa muito fácil de acontecer, porque nós vemos que eles eram maus, né? Eles não queriam que os discípulos comessem o trigo que eles colhessem ali na beira da estrada, não queria que o homem da mão mirrada fosse curado, não queria nada, né? Imagina que maldade, quão vil, né? Eu estava vendo outro dia uma série que se passa em Israel, e aí a mulher falando assim, meu filho, ele decidiu abandonar a religião, e agora o pai fez ela falou um nome, é uma cerimônia que, tipo, enterra o filho. É tipo um velório do filho. Ele fez a cerimônia e a partir dessa cerimônia o filho é morto. Então ele não ajuda mais, não faz mais nada pelo filho. Eu não sabia que existia esse tipo de cerimônia no judaísmo. Então as coisas, quando o ser humano é muito privilegiado por Deus, se ele não é convertido realmente, ele cai no outro lado. E isso que aconteceu com os judeus. Os judeus, eles tiveram todos os privilégios que Deus podia dar a um povo. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Um povo mais adorador de Deus, um povo mais fiel a Deus? Não, pelo contrário. E esses privilégios todos só fizeram com que eles ficassem mais orgulhosos, desprezando os outros povos e desprezando os seus próprios irmãos judeus. Nós encontramos, por exemplo, lá em João 8, o Senhor vai ser abordado pelos judeus que trazem a ele uma mulher que tinha sido pega em adultério. E dizendo se ele tinha que apedrejar ou não apedrejar. Eles queriam pegá-lo numa palavra, como sempre, né? Como sempre. Mas o curioso lá é que eles só trazem a mulher. Eles falam, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Ora, flagrante você tem que ter, né? É que nem o policial lá de trânsito anota lá um registro flagrante de uma batida de 2 carros. Mas só tem um carro. Cadê o outro? Então não é a flagrante da batida não foi pego, então, porque não. Então o outro homem do flagrante adultério talvez fosse um dos que estivessem trazendo a mulher, ou teria fugido dali, ou teria dado uma gorjeta para os seus amigos não denunciarem ele. E esse era o povo. Esse é o povo. Eu fico abismado hoje quando muitos me escrevem e mandam um vídeo de um rabino, falam, Mário, veja se o que esse rabino diz é correto. Eu respondo, não vou nem ver. Porque o fato dele ser rabino já mostra que ele não é correto. Se ele não se converteu a Cristo ainda, ele não é correto. Porque os judeus hoje estão com o mesmo espírito que estavam 2000 anos atrás, quando formaram um conselho. Nós vamos ver aqui na continuação desse trecho aqui, depois que ele cura o homem da mão atrofiada, eles formam um conselho para matar. Eles formam uma CPI. Vamos fazer uma CPI de como é que nós vamos prender esse homem e condená-lo à morte. É isso que eles estavam fazendo. E essa malignidade desse povo não mudou até hoje. É claro que a gente respeita, não é? Não vamos fazer como disse um Papa, Pio XII, acho que é, né? Ele disse, acho que é Pio XII, não lembro qual Papa que foi, que ele falou, os judeus não reconhecem a Cristo, então nós também não reconhecemos os judeus. Então não é bem isso. Ou mesmo como Lutero, né? Lutero era totalmente contrário ao povo judeu, ao ponto dele ter escrito uma carta. Dá para encontrar na internet essa carta. O título é Dos Judeus e Suas Mentiras. Se você buscar no Google, você vai encontrar Dos Judeus e Suas Mentiras, onde ele exorta todos a realmente perseguirem os judeus, a destruírem suas casas, a jogar sal no terreno, para não crescer nada, a proibir eles de viajarem, de trabalharem. Você lê e fala assim, mas isso aqui era Lutero? Um homem tão usado por Deus? É. Porque ele não entendia realmente que o povo, Deus
tinha um povo originalmente no Antigo Testamento, que eram os judeus. Quando eles rejeitaram a Cristo, Deus colocou de lado esse povo por um tempo, para trazer agora um novo povo que não estava previsto nas profecias do Antigo Testamento, que é a igreja, porque a igreja era um mistério escondido em Deus. Escondido em Deus, desde os tempos eternos, escondido em Deus. E Deus revelou através de Paulo e depois dos outros apóstolos essa igreja, o corpo de Cristo, que faria a união de dois povos, judeus e gentios, tornando um só povo. Um só povo. A igreja, corpo de Cristo. Mas ainda, Deus vai voltar a tratar, o Senhor vai voltar a tratar com os judeus depois que a igreja for tirada da terra. E enquanto isso, o que a gente vê é um povo totalmente mesquinho, um povo totalmente avesso à pessoa do seu Messias, não é? E principalmente cruel. Cruel, como eles tratam esse homem aqui, esse homem da mão mirrada. Mas tem um outro ponto também. Lá em João 8, depois que fala do caso da mulher adúltera, né? A gente encontra o Senhor acusando eles de serem filhos do diabo. Vocês têm por pai o diabo. Agora, quem é que tem por pai o diabo? Só os judeus? Não. Todo ser humano que não se converteu ainda continua debaixo da paternidade, vamos chamar assim, do diabo. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Lá em João 8 ainda fala assim, versículo 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Seus ouvidos estavam tapados. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Você conhece alguém que não gosta de escutar a palavra de Deus? Está aí então. É uma pessoa que não é de Deus. Está na mesma condição perdida que estavam esses judeus. Então, mais uma vez, não vá buscar em vídeo de rabino alguma verdade, porque eles não têm. Deus os colocou de lado. Há 2000 anos eles estão colocados de lado por rejeitarem o Messias e terão de se arrepender. Ah, mas já cumpriu a profecia que eles voltariam à terra deles. Não cumpriu, vai cumprir ainda. Eles voltaram à terra deles na sua rebeldia. Mas é lá que eles vão ser pegos. Eles serão encurralados lá. 2/3 deles vão morrer lá. 2/3 serão mortos. Porque eles não se arrependeram ainda. Então não é uma coisa gloriosa o retorno de Israel à sua terra. Não. Porque ainda eles terão que se arrepender. A passagem que fala de quando eles retornarão à terra e de quando Deus fará uma nação de um só dia, é aquela do profeta que diz que Deus tirará o coração de pedra deles e colocará um coração de carne. Isso vai acontecer ainda. Vai acontecer ainda, porque daí eles vão ter sentimentos com um coração de carne, coisas que eles não têm hoje. Percebe? Então, uma outra coisa que eu queria dizer é que a gente pode falar tudo isso, assim, Mário, você pegou pesado com os judeus. Não. Isso aqui, a palavra de Deus pega pesado com os judeus e com todo mundo. Com todas as pessoas. Porque quem está ainda na sua incredulidade, quem não escuta a palavra de Deus, não é de Deus. Se nós vamos lá para Deuteronômio 28, quando o Senhor proferiu bênçãos e maldições contra Israel, ele começou no capítulo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar seus mandamentos, etc, etc,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, como fez, né? Como fez, chegou ao ápice no reino de Salomão, um reino de paz e de prosperidade que pessoas vinham do mundo inteiro para olhar, para conhecer. E aí ele fala que todas as bênçãos virão sobre ti, etc. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, e vai falando, todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, terão temor de ti, e vai continuando aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, agora vem a pancada, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Isso ainda hoje prevalece sobre o judeu. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Então, aquela atitude deles lá, em relação ao Senhor, querendo impedir que ele curasse no sábado, teria consequências. E as consequências já tinham sido previstas na própria palavra de Deus aqui em Deuteronômio. Se alguém perguntasse, mas por que os judeus foram perseguidos durante séculos? Por causa disso aqui. Eles foram avisados. Deus avisou que aconteceria isso. Mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, tudo que puseres a mão para fazer. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, te ferirá com tísica e com febre, com inflamação, e ele vai seguindo depois. Os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, ou seja, não vai ter chuva para vocês. E depois ele continua: o Senhor te fará cair diante de teus inimigos, no versículo 25 de Deuteronômio 28, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles. Serás espalhado por todos os reinos da terra. Vocês já viram que isso aconteceu, né? E está ainda até hoje. Serás espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, aos animais da terra, ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, com pasmo de coração. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Teu boi será morto aos teus olhos, e aí ele vai. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos. Os teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia. Porém não haverá poder na tua mão. Isso aqui me faz lembrar aquelas famílias inteiras. Você vê vídeos hoje, fotografias disso, durante o domínio nazista na Alemanha. Famílias inteiras de judeus. Eles mandavam todos tirar a roupa, homens, mulheres, crianças, bebês, estavam todo mundo sem roupa ali, aí enfileiravam todos diante de uma cova que já tinha sido aberta por um trator lá, e fuzilavam todo mundo. E eles nem se mexiam para reagir. Isso é uma incógnita que existe hoje, de por que eles não se revoltavam, por que não reagiam. Às vezes você tinha lá meia dúzia de soldados alemães com metralhadora, e você tinha 1000 judeus na beira da cova. Ora, esses 1000, se pulassem na meia dúzia de soldados, morriam lá meia dúzia de judeus, mas não ia sobrar nada dos soldados. Mas eles não se mexiam. Eles estavam congelados de terror. Né? Eles não. As tuas ovelhas serão levadas aos seus inimigos e não haverá quem salve. É um capítulo que vale a pena ler depois, e você vai reconhecer a história do judeu
no mundo, com todas essas maldições, porque eles rejeitaram o seu Messias. Então não saiu barato, não. Esse conselho, essa CPI que eles iam organizar agora aí no nosso capítulo de Mateus, ia levar a isso aqui. Essas seriam as consequências. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho que te tenho dito. Nunca, jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Hoje nós sabemos que os judeus prosperam, né? Porque eles são muito ricos, mas ao mesmo tempo sofrem. Grandes riquezas estão na mão dos judeus. E isso também pelo fato deles terem investido em duas coisas, basicamente. Uma, os judeus, por tradição e já por terem adquirido o know-how de serem tão perseguidos, eles investem em diamantes. Grandes riquezas de diamantes estão na mão de judeus. Por que diamante? Porque diamante é uma coisa pequenininha que você, se precisa fugir rapidamente de uma cidade, porque vão prender os judeus na cidade, você costura na barra da calça, uma fortuna de diamantes. Não é que nem ouro, que é pesado, né? Então eles sempre investiram muito em diamantes. Outra coisa que eles sempre investiram muito foi nisso aqui, ó. Cérebro, conhecimento. Então o judeu, desde pequeno, ele recebe muita educação para se tornar uma pessoa muito sábia em conhecimento humano, né? Então você tem o maior número de prêmio Nobel que já foi dado no mundo, foi dado a judeus. Porque eles realmente são mais inteligentes, ou mais conhecedores das coisas. Porque já é tradição investir em conhecimento. E outra coisa também que eles investem muito é em artes. Artes, música, pintura, essas coisas. Por quê? Porque um judeu que tivesse que fugir e não levar nada, ele podia levar, se desse para levar, se ele tivesse diamantes, ele levava diamantes na barra da calça. Mas se não desse nem para levar diamante, ele levava o cérebro. Porque com o conhecimento que ele tinha, ele podia ter uma profissão em qualquer lugar do mundo. Ou mesmo uma arte, né? Ser um músico de uma orquestra, ou coisa assim. Esse povo é um povo singular. É muito interessante estudar a história dos judeus e estudar os judeus. Eu gosto de ver, às vezes, tem séries, né, que são de judeus. Então você vê todos aqueles costumes, toda aquela coisa, né, os judeus radicais, aqueles que são religiosos radicais, as mulheres são carecas, não sei se você sabe disso, elas usam peruca. Elas rapam a cabeça e usam peruca. Os homens, aquele chapelão preto, aquela capa preta, a costeleta, deixa crescer e enrolar assim a costeleta, porque eles usam uma passagem que não podia parar a beirada do cabelo, né, que tinha lá na lei. Então é muito curioso ver como esse povo sobreviveu e sobrevive, porque Deus ainda vai mantendo. Muitos outros povos, muitas outras etnias desapareceram na história do mundo. Mas eles não, porque eles continuam sendo a menina dos olhos do Senhor. Então quando se levanta lá um Hitler para acabar com todos os judeus, e não consegue, quem está por trás disso? É o próprio Deus, que não deixa sofrerem, porque eles tinham que cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre eles, de terem rejeitado seu Messias, mas não os deixa desaparecer, jamais. Tem um versículo muito interessante lá no livro de Esther, não sei se vocês já repararam, que o livro de Esther é o único livro na Bíblia que não tem o nome de Deus. Em nenhum lugar fala Deus no livro de Esther. Em Esther, capítulo 6, quando você... Olha, é uma história muito, muito interessante de ler, viu? Então, inclusive tem um livrinho chamado Esther. Se você procurar no acervo digital cristão, você pode baixar esse livreto que explica o livro de Esther. Mas Esther, basicamente, era um reino pagão. Esther, uma judia, que foi tomada como esposa do rei, daquele império.
Mas tinha um cara lá muito mau, que era o Hamã, que queria destruir todos os judeus do mundo. E ele, inclusive, consegue fazer com que o rei assine um edito para que os judeus em qualquer lugar do reino poderiam ser destruídos, poderiam ser mortos, perseguidos e mortos. E assinou esse edito, e aí não tinha como voltar atrás. A palavra de rei não volta atrás. Mas aí, quando o rei pega e chama Amã, fala assim, eu quero fazer uma honra, porque o tio de Esther eu acho que salvou o rei, ou descobriu uma conspiração contra o rei, alguma coisa assim, e ele queria honrar o tio de Esther. Então ele chama Amã, que era tipo seu primeiro-ministro, um ministro importante na corte, e fala assim, o que você faria com um homem a quem você quer dar muita honra? Amã pensou, tá falando de mim, né? Só pode estar falando de mim. Eu pegaria o cavalo particular do rei, e esse homem montaria no cavalo, com as vestes, com coroa, não sei o quê, e pegaria um servo para levar ele pelas ruas da cidade, clamando o nome dele, que vejam o que acontece quando o rei quer dar honra a quem ajudou o rei, a quem fez alguma coisa para o rei, né? Então o rei fala, boa ideia. Então faz isso, Amã. Vai lá agora e faz isso com Mardoqueu. Mardoqueu ou Mordecai? Eu acho que cada versão traz uma... É Mardoqueu. Então, esse Amã teve que vestir Mardoqueu com as roupas reais, teve que sair puxando esse Amã que queria destruir todos os judeus. Teve que sair puxando o cavalo pelas ruas da cidade e clamando, né? Apregoando, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Aí depois de fazer essa volta toda e com o bico arrastando no chão de vergonha, de ódio, de humilhação, Amã volta para casa e ele fala uma frase aqui que eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço esse versículo. E contou a Amã a Zeres, ele era casado com Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás. Não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Ela profetizou. A mulher dele. Eles iriam morrer pouco depois, e estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Era um banquete onde ela ia revelar quem era esse Amã e o que ele estava fazendo para matar os judeus. E ele seria depois morto, ele, a mulher, os filhos, todo mundo, a família dele inteira seria morta. Então, se esse que você, diante de quem você já começou a cair, for da descendência dos judeus, amigo, já era. Pode encomendar o caixão. E assim é com todo aquele que tentar perseguir os judeus nesse mundo. Deus vai permitir até certo ponto, mas não de exterminar essa raça. Porque ainda continua sendo a menina dos olhos do Senhor, o povo judeu. E quando eu vejo um cristão colar no vidro do seu carro atrás, feliz a nação de que Deus é o Senhor, feliz a nação que o Senhor é Deus, né? É um versículo que tem isso lá no Antigo Testamento. Eu vejo aquilo e falo assim, meu amigo, não tá entendendo nada. Não está inocente, né? Como é que chama aquela frase? Inocente, não está entendendo. A nação da qual Deus, o Senhor é Deus, é Israel, não é o Brasil. E o Messias de Israel não é o Messias Bolsonaro, é Cristo. Então não confunda as coisas. O Brasil não tem nenhum papel importante na profecia. O Brasil é uma continuação da Europa que será dizimada no futuro. Dizimada, ao ponto de ser raro encontrar um ser humano nas terras ocidentais. Europa e as suas
as suas colônias, que são suas extensões, né? Então esqueça. Deus não tá preocupado com o Brasil no sentido de nação. Essa é uma extensão da Europa, é um Portugal estendido. Então o judeu mostrou toda a sua crueldade, debaixo de quem eles estavam dominados, o diabo. Vós tendes por pai o diabo. Rejeitaram a Cristo, fizeram horrores com o seu Messias. Não se arrependeram até hoje, exceto aqueles que se convertem a Cristo. Como todos os discípulos eram judeus, né? Paulo, Pedro, Tiago, todos eram judeus. João. Então a pessoa fala assim, mas um judeu não vai ser salvo? Se ele se converter a Cristo, ele é salvo. Só que aí ele deixa de ser judeu, ele passa a ser igreja. Porque Deus olha hoje para o mundo e vê 3 classes de pessoas. Por isso que tem aquele versículo que fala para não darmos escândalo nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja de Deus. São 3 classes de pessoas que Deus enxerga no mundo. Ele está vendo os judeus ainda. Mas quando a igreja for tirada da terra, ele levantará de novo um testemunho pequenininho, fraco, sofredor, para resistir contra as artimanhas do anticristo e da besta. E vai ser lá que vai ter a marca da besta. E não se engane com esses vídeos aí de teorias conspiratórias, de que nós estamos vivendo hoje a marca da besta, que se você não sabe discernir a distância do braço até a mão e até a testa, então você está muito enganado, né? De uma injeção no braço e de uma marca na testa, uma marca na mão, são lugares diferentes, é bem, bem longe. Não estamos vivendo, não estamos na grande tribulação. Não, o anticristo não apareceu ainda. Ok? E a besta também não. Só aquele carro lá que ainda chamava besta. Aí o pessoal arrancava o B lá, o A do final para ficar best, né? Acho que era isso. Mas então, lembre-se disso. O judeu é um povo amado por Deus, porém, continua odiando o Senhor Jesus, a quem eles levaram para a crucificação. E se você quer perceber o tamanho do ódio que eles têm, vá nos comentários desse vídeo depois e veja o que os judeus escreverão lá, que depois a gente tem que apagar tudo. Porque uma vez eu falei alguma coisa sobre isso, publiquei alguma coisa no Instagram, um vídeo no Instagram que falava desse processo dos judeus que rejeitaram a Cristo e tal. Eu fiquei horrorizado de ver o ódio, as ofensas que eu recebi ali, de pessoas, de judeus, que aí você sente o quanto o Senhor Jesus teve que passar na mão daquele povo. Triste demais. Eu sei que é difícil falar isso numa época de inclusão social, de inclusão de raças, de cores, de povos e não sei o quê. Não se engane não, meu amigo. Não se engane. O judeu, ele é ele, o resto é resto. Eu sou goi, né? Todo o resto chama goi. Então, que eles possam se converter a Cristo, alguns deles. E é importante pregar também para os judeus, mas para pregar para os judeus tem que entender o seguinte: eles não vão escutar você falar do Novo Testamento. Você tem que pegar passagens da Bíblia do Antigo Testamento, porque eles não respeitam o que há no Novo Testamento, só o que está no Antigo Testamento. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.